que a gente vai melhorando aí no aperfeiçoamento da nossa reunião do Conselho do Fundo. Uma sugestão que eu ia fazer para vocês é se a gente entender que pode fazer as reuniões também presenciais, né? Porque sempre essa questão da tecnologia, a gente fica a mercê da IMA, de gerar link. Então, eu sei que todo mundo tem os seus fazeres aí, mas sempre as nossas reuniões é uma vez no mês, que a gente definiu toda terça-feira, das 9h30. Então, gostaria de saber se vocês, o que acham, até para a gente ter um comprometimento melhor do trabalho, e as atas de reuniões a gente já fazer junto, aí todo mundo assina. Eu queria verificar com vocês o que vocês acham da gente fazer presencial. Está aberta a palavra. Presencial, se for num horário mais fácil para a gente que CLT aqui trabalha, ajuda. Parecido com os conselhos, sei lá, no final da tarde, começo da noite. Eu sei que é um pouco complicado para os funcionários da prefeitura, mas... Não, para a gente é indiferente. Pode falar, Tereza. Eu acho que, quando for toda reunião presencial, eu acho bem complicado. Tem que botar um prazo, tipo, sei lá, cada 3 meses ou algo assim. E no horário também que dê para todo mundo ir. Entendi, tá bom. As online têm mais flexibilidade de horário, né? A gente tentou na PUC e a gente... Não, tranquilo. Maria Rita? Carol, eu disse que poderia ser híbrido, um pouco presencial, um pouco virtual, porque nem todos, porque queremos que todos participem. O virtual você consegue, porque de qualquer lugar a gente consegue entrar. Presencial, pode ser que não consigamos todos ao mesmo tempo, então isso pode não ter quórum. Então, eu acho que uma consulta aqui para a gente fazer um misto, eu acho que é possível. Coisas muito importantes de precisa de assinatura, etc., a gente já combina e vai até você, inclusive, e faz tudo isso. Mas nas reuniões todo mês, eu acho que, principalmente agora que vai chegando no final do ano, conflito com esses horários. 9h30 é complicado. Eu faria híbrido, um pouquinho de cada um. Obrigada. Obrigada. João Verde? Oi, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo. Bom dia para quem não falei bom dia. Eu também acho, porque 9h30 da manhã mata toda a manhã. A gente quase não consegue fazer nada antes e vai fazer muito pouca coisa depois. E aí tem mais o deslocamento, né? O deslocamento para ir até a prefeitura, o deslocamento para voltar. Então, às vezes, uma reunião como a nossa tem sido rápidas, reunião aí de meia hora, 40 minutos. Nós vamos gastar 1h30, por exemplo, eu moro em Souza. A prefeitura é meia hora para ir, mas meia hora para voltar. São 1h30, 2 horas que a gente vai perder. Então, é mais dinâmico, a não ser que fosse uma coisa assim, final de tarde, né? Umas reuniões do CMDU, no final da tarde, sempre o início da noite, acaba facilitando para a gente. Né? Tá ok, a gente ótimo. perde o dia. Obrigado. Obrigada, eu, Vanderlice. Oi, pessoal, bom dia. Eu também sou a favor das reuniões online, porque aí fica muito mais fácil para a gente estar participando devido aos horários e devido que a gente participa de várias reuniões, né? Que a gente está se deslocando à prefeitura, é complicado. Então, eu sou a favor do online. Então, ótimo. Então, a gente vai manter o online e, se for o caso, às terça-feiras, como o João e o Fábio também colocou, e muito cedo, 9h30, vocês acham que a gente poderia mudar para as 17h30, todas as terça-feiras? Seria um bom horário, porque para não logo matar a manhã inteira, no meio da manhã? Se for logo cedinho. Se for logo cedinho. Não, é que o pessoal já tinha definido 9h30, mais cedo, eu acho que é ruim, porque aqui a equipe entra às 9h para trabalhar, 8h30, 9 horas, né? Então, tá vendo? Se é no final da tarde, eu consigo já deixar os equipamentos prontos. Então, hoje eu estou com o técnico da IMA para não ter esse tipo de problema, porque a gente tem a tarde toda para testar, entrar e ver a plataforma, entendeu? De manhã, até eu acionar um técnico da IMA que entra 8h30, 9 horas, nossa reunião é 9h30, a gente está aqui mais cedo,
entendeu? Tem razão. Terça-feira, 5h30, para mim, ok. Tá bom. Podemos, moça? Podemos. Então, tá, eu vou colocar na ata. Mesmo reunião remota, né? E aí, quando remota, mas 5h30 da tarde, porque aí todo mundo não mata amanhã. Isso, e a gente consegue em 40 minutos resolver. E aí, se tiver algum problema de internet, dá tempo da gente mandar o link por e-mail. Olha, a Ima está com problema técnico, está aqui na minha mesa, né? Que não está conseguindo resolver. A gente está com o computador e uma internet privada. Então, a gente tem como já equacionar isso para que dê tempo de dar maior publicidade também, se caso a sala virtual da IMA não conseguir, porque ela permite a gravação, né? E o Meet não. Então, por isso que a gente sempre faz gravado, para poder depois transcrever. Hoje foi um contratempo, mas é ruim ser muito cedo, porque aí a gente não tem como corrigir esses contratempos, né? Então, o Nilson está aqui, ele está substituindo a Célia, porque com a separação da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, o FMDU ficou aqui no urbanismo, né, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e o Nilson está substituindo a Célia, tá? Então, qualquer e-mails que vierem é do Nilson convocando as nossas reuniões. Então, ele vai fazer a ata, a qual a gente deliberou aqui, que as reuniões vão se manter de terças-feiras, tá? Às 17h30. A próxima é dia 19/9, então a gente mantém às 17h30, ok? Então vamos para a nossa pauta aqui. A primeira pauta são os comunicados sobre saldo e extratos bancários e sobre os balanços patrimoniais, que eu vou passar a palavra ao Nilson. Matérias para a gente deliberar, que é a aprovação da segunda ata ordinária realizada no dia 15/6, e a aprovação do vice-presidente do FMDU. Comunicados da nossa presidência, alteração da servidora secretária executiva e alteração da conselheira suplente da Secretaria Municipal. Isso. Então, vamos lá. O primeiro comunicado, sobre saldos e extratos bancários. Nilson, pode passar a palavra a você. Bom dia, né? Realmente a todos. Julho nós tivemos reunião, então a última foi em junho. Então, o extrato de junho e julho, nós não tivemos depósito, foram apenas correção monetária, né, juros da aplicação do dinheiro que nós já tínhamos lá no saldo de 31 de junho, de 30. No mês de junho, nós tivemos um rendimento de R$ 7.607,50, na conta corrente nenhum depósito. Depois acho que eu vou mandar também por e-mail. Isso, eu vou mandar esses extratos para vocês por e-mail, diante desse travamento que ocorreu aqui da internet. E no mês de julho, nós tivemos rendimento de R$ 7.626,71. O saldo total? O saldo total, então, em 31/7, ficou de R$ 906.963,74. Esse é o nosso saldo em 31 de julho. E sobre o balanço, o nosso computador, ele já também... ele assinou o balanço, eu vou mandar para vocês também depois por e-mail, fica mais fácil, tá? Contabilizando esses dois rendimentos, de junho e julho. É que o contador, ele é encaminhado à Secretaria de Finanças, né? Então, o contador da Secretaria, ele atesta todos os rendimentos e ele assina para nós, que é o Gabriel. Então, esse extrato aqui a gente vai encaminhar como prestação de contas junto ao Conselho do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano já aferido. Então, a gente escaneia e manda, e aqui tem todos os rendimentos para a gente dar total transparência aos conselheiros. Tá? Então, esses são os balanços. Esses recursos do Fundo Municipal, eles são oriundos da outorga onerosa ou quando tem também um estudo de uma aprovação de loteamento, que na legislação permite você doar em pecúnio a critério da administração as áreas de equipamentos públicos e destinações. Então, isso é muito
A gente está no início do fundo municipal, as outorgas estão sendo aplicadas esse ano, os 10%, e a gente vem monitorando isso, tá? Vamos lá. Matérias para deliberação. A gente encaminhou o relatório, né, a ata da segunda reunião, que foi realizada em junho, por e-mail. Coloque em votação. Está aprovada? Todos concordam? Tem alguma sugestão ou colocação a ser falada? Não? Aprovado? E a aprovação? Sim. Sim? Então, e a aprovação do vice-presidente para o FMDU. Vamos lá. Nós temos uma candidata, que é a Maria Rita Moroso, que ela se candidata a ser vice-presidente do fundo. Todo mundo concorda? Tem mais outro candidato? Podemos já empossar nossa vice-presidente, Maria Rita Moroso, como vice-presidente do fundo? Por favor. Está empossada, Maria Rita. Seja bem-vinda aí a nossos trabalhos em conjunto. Obrigada aí pelo apoio. Tudo bem, parabéns, Maria Rita. Vai ajudar nós aqui. Bom, então a segunda matéria. Comunicados da alteração da servidora da Secretaria Executiva, que é a Maria Célia, o Nilson está assumindo agora, e a alteração da conselheira suplente da Secretaria Municipal de Urbanismo. Hoje é a Mona, que ela está em planejamento. Então, nós ainda vamos manter as duas secretarias como um trabalho em conjunto, porque tem muitas demandas também do planejamento urbano, então é importante a gente sempre ter uma equipe técnica lá também, tá? Com conselheira aqui. E a próxima reunião é dia 19, então, que é o que a gente deliberou, de ser às 17h30. Perfeito? Então, essa é uma reunião que a gente apresenta os balanços. Aí o recurso pouco, está no fundo de R$900 mil, né? Mas como a gente deu aquela palestra já na última reunião, do que todo o fundo municipal pode ser empregado dentro do Estatuto da Cidade, dentro do plano diretor, então ainda não veio nenhuma demanda, nem de vereadores, nem do prefeito, nem do gabinete, da utilização desse recurso, porque ele é pouco, né? Então, vocês, conselheiros, também, com autonomia, né, e solicitação também de indicar alguma demanda que está necessária. Então, a gente está fazendo essas reuniões mensais para passar apenas o balancete para vocês, tá? Então, o fundo ele é um gestor de todo esse recurso. Óbvio que quando for utilizado, ele é sempre passado para o processo de licitação, né, porque tem um fundo que a gente possa deslocar e já sair, né, todo, né, tem um processo. A gente entende internamente que os recursos do fundo seria para implantação de obras e projetos, né, e não para ficar Cortou. não computador, de estrutura. Então, assim, porque o fundo, ele realmente, né, ele traz um princípio de exigir que, assim, de diretrizes no plano diretor para promover o desenvolvimento urbano da cidade, aprovação, melhorias no entorno dessas regiões onde a gente tem visto, às vezes, falta de mobilidade, falta de um projeto de um parque, né, implantação de equipamentos públicos. Então, é essa destinação que está, inclusive, na legislação do fundo municipal, né, que é o que a gente só vou recapitular para a gente poder para vocês. Não, esse aqui é o decreto que regulamentou todas as secretarias aqui que compõem. A gente já fez a apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, a gente já os objetivos e quais são as destinações que o fundo pode implementar. Então é isso, eu gostaria de abrir a fala para vocês, conselheiros, se tiver alguma dúvida nos extratos, fiquem à vontade de nos comunicar, o Nilson vai mandar aí como prestação de conta a todos os conselheiros,
né, e essas mudanças que houveram na separação da secretaria aí, e por deliberação o fundo ficou na gestão nossa aqui, para a gente poder implementar os projetos. Então, abro a palavra para vocês, conselheiros, se tem alguma dúvida, alguma colocação a ser feita. Acho que a novidade são as secretarias, né, nova agora. Não sei quanto vai mudar a dinâmica aqui. A CPLE ficou com nós, porque é uma comissão de permanência de edificação edilícia. Então, muito tem a questão da interpretação de como aprovar os projetos, porque edificação edilícia é mais a parte do urbanismo. O Concidades, que é um grupo que estuda cidades, que propõe... Eu acho que é o microfone aberto. Então, essa parte ficou com o planejamento e desenvolvimento urbano e o CMDU também. Tá? O fundo a gente dividiu para cá junto com a CPLE. Então, ficou assim, Fábio, essa divisão. Tá, perfeito. Mas nada que a gente não possa trabalhar todo mundo em conjunto aí, porque tem muitos projetos, né? Do Polo Tecnológico, do PIDES, da região metropolitana. Então, eu até falei com o doutor Dário que esses projetos que eu estava tocando, aí eu estou passando aos poucos para o Marcelo, porque é pauta da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Perfeito. Tá bom? Certo, pessoal? Mais alguma coisa a colocar? Então, a gente se vê na próxima reunião. Vamos ver se... A próxima vai ser presencial? Não, virtual, mas mudamos o horário para 17h30, para não matar amanhã aí de todos vocês aí. A gente também, se tiver algum contratempo tecnológico, a gente consegue resolver aqui. Tá joia. Carol, eu queria fazer uma pergunta que surgiu agora, desculpe. Se, por exemplo, vier alguma demanda para o fundo, uma emergência, etc., como que esse dinheiro é encaminhado? Há necessidade de fazer uma reunião aqui nossa, para que tenha, ou pode a secretária pode assinar a emergência? Vamos supor, quando você fala na sexta-feira, precisa liberar o fundo, e no final de semana, porque, por exemplo, no Condepac nós temos um tombamento ad referendo, e numa emergência a secretária, no caso a secretária hoje em dia, né, outras épocas foram secretárias, assina o ad referendo daquele tombamento, e depois aquilo vai passar por uma discussão do conselho. No nosso caso existe, porque às vezes imagina, há uma necessidade urgente, e aí vai demorar uma semana para a gente conseguir fazer a nossa reunião, para poder ter decisão, poder ter o ok. Como funcionaria? A nossa lei do fundo não prevê de referendamento, nenhum ato da secretária. A legislação da lei do fundo que criou não prevê isso. Até porque eles são destinados às obras de infraestrutura. Vamos supor que houve uma emergência, que uma ponte caiu. Tá? O decreto de calamidade te dá essa segurança de deslocar esses recursos. Só que nós temos a autonomia de chamar uma reunião extraordinária, né? Então, que o conselho delibere junto comigo. Então, a que ponto, que nível é essa emergência? Se ela coloca em risco e o prefeito decretar uma situação de calamidade e como o fundo pode destinar recursos para uma obra de infraestrutura, uma ponte que caiu, porque ele está previsto melhoramentos de infraestrutura, nada impede da gente chamar uma reunião extraordinária em 2 dias, para que a gente possa deliberar e destinar esse recurso, né? Eu pretendo que fazer tudo junto com o conselho, porque não só uma segurança para mim como secretária, mas também para a administração. É importante o conselho deliberar sobre aquele recurso que está sendo destinado. Então, até que ponto essa emergência que não possa segurar 2 dias, a gente chamar uma reunião extraordinária segunda-feira e a gente rapidinho delibera, faz uma ata e está todo mundo dentro de uma resguardado, né? E resguardado. Porque principalmente porque pode ser virtual, então é muito rápido. É muito rápido. Olha, surgiu uma emergência, manda um e-mail, aciona o fundo, todo mundo delibera, porque isso dá impossibilidade administrativa à aplicação desse recurso por falta de licitação. Então, temos segurança, inclusive a gente tem um procurador aqui descentralizado, e o Nilson, que tem tamanha experiência em licitação, o Nilson já foi
falar um pouquinho do currículo do Nilson, né? O Nilson já foi diretor da INDEC, da Fazenda Mata Santa Genebra, já trabalha com licitação e PPP há muitos anos e prestou o concurso aqui como administrativo, e a gente roubou ele pela grande experiência que ele tem nessa parte de processos licitatórios. Então, tudo isso a gente está bem assegurado, tanto com o procurador da Secretaria de Justiça aqui, descentralizado, e o Nilson com toda essa experiência. Por isso que o prefeito achou por bem o fundo ainda ficar aqui no urbanismo, porque ainda a gente tem essa estrutura, tanto jurídica quanto procurador e técnica pelo Nilson, para a gente poder estar trabalhando toda essa questão da transparência possível. Então, eu acredito, João, que uma emergência ela pode acontecer, mas a gente não tem isso na lei previsto extra despacho que eu possa assinar um cheque e já ir depositando recurso em outro contrato, contratando uma empresa. No caso da ponte, também não é uma coisa tão emergencial que tem que ter recurso. Vai ter que fazer o projeto da ponte, etc. Então, assim, essa tranquilidade que eu quero dar a vocês, porque, assim, o fundo é a mesma coisa que a prefeitura, é recurso público. Então, a gente está submetido a todas as legislações com relação aos processos licitatórios, que isso não exime o fundo não passar, e tudo, para mim, assinar um cheque do fundo junto com a Marcela, que ela ainda ficou responsável pela conta, porque é a união das duas secretarias, a gente está fazendo, né, uma administração compartilhada, porque nós temos que fechar as contas das duas secretarias até o final de dezembro. Então, a gente não pode separar elas porque está na LOA e PPA, então folha de pagamento, licitações. Então, a gente tem duas secretarias irmãs até o final deste ano, porque a gente está já fazendo os orçamentos para o ano que vem, e aí sim, como secretário de Finanças, a gente ter as duas secretarias com vidas próprias, com as suas dotações e seus processos licitatórios. Então, nada que um cheque que sem a minha assinatura, sozinha, ela não tem validade, tem que estar com a assinatura da Marcela. O banco exige isso, né? Então, a gente tem total transparência e segurança naquilo que a gente pretende fazer e trazer esse fundo funcionar na melhor lisura e transparência possível, tá? Então, isso tudo a gente vai submeter a vocês, conselheiros, porque vocês são os conselheiros do fundo e nada mais do que vocês têm que deliberar, e as atas têm que ser registradas também, então tem todo um protocolo aí a ser seguido. Tá bom, João? Pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigado. Nilson, você quer se apresentar um pouquinho? Eu quero. Vamos aí. Vou, né? Vim aqui para somar. Acho que é o microfone aberto. Não é nosso. Então, vim aqui para somar, né? Assim, já utilizei muito dinheiro do fundo, do Condepac nenhum, já utilizei muito dinheiro do Proamb, né? Então, sempre seguindo as regras do Tribunal de Contas para dar bastante tranquilidade e transparência para nós. Então, eu acho que é isso. Eu quero pedir para o pessoal só dar um bom dia, que eu não estou conseguindo ver todo mundo, para eu saber quem está participando da reunião, que acho que nós estamos em 3, 6, 9... É que na tela não aparece. Todo mundo tem que andar com a tela. Então, estamos em 12 aqui, né? 12. 12. Acho que a prioridade do software é abrir quem está com a tela aberta, né? Então vamos lá. Gustavo Bocalete, Eduardo. Estamos em 9, depois tem uma telinha aqui com a... O Ralfo. Isso. Ana Maria Moroso. João Verde. O Jean. Beleza. João Verde. Tem duas telas do Resgate Cambuí aqui. Por isso. A Vanderlice. Isso. E a Rosemary. E a Rose é nossa secretária, que é Isso. É isso mesmo. Bom, então tá bom, pessoal. Obrigada aí pela presença. Bem-vindo, Nilson. Desculpas novamente. Obrigado. Aqui, ó, agora deu certo. Jean, João Verde, Maria Rita, né? E a Vanderlice. Pela alguns entretempos aí, Eduardo da Sem.
E nas próximas, com certeza, a gente já vai estar gravando e a gente pode ir disponibilizando para vocês também os vídeos, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Bom trabalho a todos. Bem-vinda, nossa vice-presidente. Tchau, tchau. Obrigada, Carol. Obrigada.